Olá, bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Disease Academy, uma realização da Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. A Casa dos Raros é um centro dedicado à pesquisa e assistência a pacientes com doenças raras. Desempenha um papel crucial no acolhimento e cuidado dessas pessoas, bem como na disseminação de conhecimento sobre condições que são pouco conhecidas. Essa missão encontra sinergia com a série Genética e Doenças Raras, realizada pela Educare, que busca ampliar a compreensão e conscientização sobre esses temas por meio de conteúdos educativos e informativos. Juntas, essas iniciativas reforçam a importância da ciência, da educação e do suporte humanizado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e fomentar avanços no campo das doenças raras e da genética. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras, desenvolvida para todos os atores do ecossistema de saúde e interessados no tema. O conteúdo é distribuído gratuitamente e você pode acessá-lo na plataforma eduprimebrasil.com.br. Eu sou Gustavo Machado, CEO da Educare, e para este 6º episódio, Na Fronteira da Medicina, Terapias Avançadas para Doenças Raras, convidamos o Dr. Roberto Giuliani, médico geneticista, fundador e diretor da Casa dos Raros, Head de Doenças Raras da DASA Genômica e professor titular do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da URGS. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Nas doenças raras, e a maioria das doenças raras são doenças genéticas, nós temos um gene que não está funcionando bem, não está cumprindo a sua missão, que é dar instruções para fazer uma proteína importante para o organismo. Hoje nós temos terapias que essa proteína que não é fabricada, ela é administrada para o indivíduo, chama reposição proteica ou reposição enzimática. Mas muito da esperança para terapias avançadas para as doenças raras vem da terapia gênica, quando nós vamos, então, através de um vetor, que geralmente é um vírus, vai carregar para o indivíduo, para dentro do indivíduo, um gene normal. E esse gene normal, então, o corpo do indivíduo ele vai fabricar aquela proteína que está faltando, aquela enzima. Então, isso é algo que está se investindo bastante, muita pesquisa está sendo feita, algumas já estão aprovadas, muitas estão em desenvolvimento, então trazendo muita esperança de terapias novas, terapias transformadoras para as pessoas com doenças raras. Temos também a terapia celular. É uma estratégia na qual nós vamos transferir para o indivíduo células que lá dentro do corpo então vão exercer a sua função e vão tentar corrigir o problema apresentado. Alguma coisa já se faz com transplante de medula, por exemplo, é um tipo de terapia celular. Mas hoje está se trabalhando muito com aquelas células tronco, que vão então originar células dentro do organismo que vão poder ir a lugares específicos, ao cérebro, ao rim, ao coração, e lá tentar corrigir os problemas. Muita pesquisa está se fazendo com terapia celular. Existem várias situações que indicam que as terapias genéticas podem ser transformadoras para as pessoas com doenças raras. Por exemplo, a AMI, a atrofia muscular espinhal. O bebê nasce normal, mas logo ele começa a apresentar problemas de deterioração neurológica, problemas musculares que podem comprometer muito a sua saúde e podem inclusive comprometer a sua sobrevivência. Hoje existem terapias genéticas que estão transformando completamente a vida das pessoas com atrofia muscular espinhal. E isso pode ser estendido a outras situações genéticas, a outras situações raras e mesmo a doenças mais comuns. Se imagina que as terapias genéticas vão transformar a medicina ao longo do século XXI. Como existe um número muito grande de doenças raras, 7.000, 8.000 diferentes doenças com diferentes mecanismos, é possível que a terapia gênica não seja a resposta para todas essas doenças. Mas quando o problema é genético e 80% das doenças raras são genéticas, nós imaginamos que muitos desses casos vão ter uma resposta muito positiva pela terapia gênica. Mas claro que nós temos que pensar sempre no arsenal de terapias avançadas, como a terapia celular, como a reposição enzimática, e tentar manejar cada situação de uma maneira mais personalizada. Enquanto a terapia gênica busca transferir para o indivíduo o gene normal, existe uma outra alternativa mais recente chamada edição gênica. Através da edição gênica, com métodos como o CRISPR, a gente vai tentar corrigir o problema, entrar na célula do indivíduo, fazer uma espécie de microcirurgia e com isso corrigir aquele gene que estava alterado. É algo bastante promissor e com um potencial inclusive de ser de menor custo do que a terapia gênica.
Cabe ressaltar que quando se trabalha com edição gênica, com terapia gênica, se deve ter um cuidado bem especial com a questão da segurança. Está se trabalhando com material genético, né? Então, quando se modifica esse material genético, temos que ter a certeza que não estamos trazendo nenhum malefício ao indivíduo. Isso realmente é algo muito bem controlado, né, por todo esse sistema de regulação de pesquisa. E também tem as questões éticas, né, de não se produzir uma alteração genética que passe para outras gerações. Tem que ficar circunscrita àquele indivíduo que se está tratando. O Brasil tem um arcabouço regulatório para terapias avançadas bastante robusto, que permite que os órgãos regulatórios como a Anvisa avaliem de uma maneira criteriosa as terapias e concedam, né, a aprovação quando elas tiverem os dados de eficácia e segurança comprovados. Já o acesso a essas terapias é algo que está caminhando um pouco mais devagar, porque isso requer uma incorporação das terapias ao sistema de saúde e requer que se tenha recursos de orçamento para isso, então é natural que caminhe um pouco mais devagar, mas se tem avançado também nessa área. Existem várias terapias avançadas para doenças raras aprovadas no Brasil. O Brasil talvez seja o país da América Latina mais à frente nessa área, mas ainda tem desafios importantes para sua implementação em termos de acesso dos pacientes a essas terapias. Neste momento inicial de desenvolvimento da terapia gênica, as doenças raras têm sido um excelente modelo para testar esse tipo de estratégia, por serem, em sua maioria, genéticas, né? Na medida em que a terapia gênica se provar efetiva com as doenças raras, eu não tenho a menor dúvida que ela vai ser transferida para as doenças mais prevalentes, como, por exemplo, diabetes, a hipertensão ou colesterol alto. Um ponto muito importante é que, em geral, a terapia é mais efetiva em seus resultados quando ela é introduzida mais cedo. Então é fundamental que se invista bastante em diagnóstico cada vez mais precoce e, para muitas condições, isso tem que ser feito já no teste do pezinho, né? Naquele triagem neonatal, para se identificar a doença e já introduzir o tratamento o mais rapidamente possível e aí ter os melhores resultados. Como as terapias avançadas e particularmente a terapia gênica vão ser dominantes na medicina do século XXI, é muito importante que o Brasil invista nessa área, invista em pesquisa e envolva, né, os setores importantes, associações de pacientes, órgãos públicos, empresas. E eu queria destacar uma parceria público-privada assinada recentemente que envolve a Fiocruz, uma empresa americana, e envolve também a Casa dos Raros, que vai disponibilizar novas terapias para doenças que ainda não têm tratamento e para pacientes brasileiros. Por ser um centro especializado em doenças raras e contar com um corpo de especialistas permanentemente atualizado, a Casa dos Raros pode dar a melhor orientação sobre como manejar da forma mais adequada cada condição. E além disso, a Casa dos Raros tem um setor de pesquisa clínica que está sempre atraindo novos estudos, trazendo novos medicamentos para testes e pode colocar pacientes brasileiros com acesso antecipado às terapias mais modernas. A sugestão que eu daria para pacientes e famílias com doenças raras é que sempre busquem a orientação de serviços especializados, serviços de referência em doenças raras ou centros totalmente dedicados, como é o caso da Casa dos Raros. O centro especializado poderá dar a melhor orientação, qual a terapia mais indicada para aquela situação específica. Acho que foi muito importante falar sobre terapias avançadas, algo que está não só na fronteira da medicina, mas como representa a esperança para milhões de pessoas acometidas por doenças raras. Nos próximos episódios da Rare Disease Academy, nós vamos falar sobre desafios para o acesso aos tratamentos desenvolvidos, vamos falar em treinamento sobre doenças raras, como devem ser montadas as equipes de cuidado multidisciplinar, nas técnicas para o diagnóstico das doenças raras. Vamos falar também sobre o que fazer quando o caso, mesmo após uma intensa investigação, permanece sem diagnóstico, qual o papel da triagem neonatal para a prevenção de doenças raras, e vamos falar também do diagnóstico preditivo, diagnóstico pré-natal, detecção de portadores e o aconselhamento genético. Acho que vamos ter um grande momento aí nessa série Genética e Doenças Raras. Gostaria de encerrar esse episódio agradecendo a participação do nosso convidado, Dr. Roberto Giuliani. Agradecer também a sua audiência e convidá-los para conhecerem o eduprimebrasil.com.br, a plataforma de streaming da Educare Brasil.